29 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos iniciando mais um trimestre de leitura diária e o tema desta semana o mistério da Santíssima Trindade. O tema desta segunda-feira é a Trindade revelada no batismo de Jesus. Nós temos aqui um Deus único que subsiste eternamente em Pai, Filho e Espírito Santo, revelando-se progressivamente na história da redenção. Portanto, vejamos, o texto que está em apreço encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 11, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João Batista no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Eu quero te pedir a sua atenção. É muito importante você ouvir esta palavra. É alimento para a alma, é fortalecimento para o espírito, é maturidade, sabedoria para o ser humano. E seja abençoado. Ou melhor, seja mais do que isso, seja um canal de bênção. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com alguém, manda essa mensagem para alguém. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, o único alimento para o ser humano, para a alma do ser humano. Portanto, enquanto você vai ouvindo esta palavra, vai compartilhando, seja abençoado, seja curado, seja tocado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos como objetivo principal aqui fazer com que você venha explicar claramente a revelação da Trindade no batismo de Jesus, compreendendo a atuação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o céu se abre diante dos homens. O batismo de Jesus não é apenas o início de seu ministério público, é um dos momentos mais claros e poderosos da revelação trinitária. Nas Escrituras, às margens do Jordão, o céu se abre, a eternidade toca o tempo e Deus se revela, não como uma força impessoal, mas como comunhão perfeita. Jesus entra nas águas, o Espírito desce, o Pai fala. Não são três deuses e nem três manifestações isoladas, mas um único Deus revelado em três pessoas distintas. Vejamos, quando Jesus sai das águas, o céu abre para revelar quem Deus é com ele e como ele age. Quando Jesus sai das águas, o céu abre para revelar quem Deus é e como ele age. Se Deus é perfeitamente um em essência e três em ação, o que isso nos ensina sobre a unidade, missão e cooperação? Hoje, vejamos que a revelação trinitariana no batismo de Jesus, o Filho nas águas, a obediência que nos alcança,
Marcos afirma que Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Jordão. Aqui está um detalhe profundo. Jesus não precisava de arrependimento, pois era sem pecado. Como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, Hebreus, capítulo 4, versículo 15, mesmo assim ele se submete. E isso revela obediência voluntária em identificação com a humanidade pecadora. Jesus se coloca onde o pecador está, não porque fosse pecador, mas porque veio salvar o pecador. Ele cumpre toda a justiça, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 15, inaugurando publicamente sua missão redentora, que culminaria na cruz, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Portanto, vejamos, a igreja, não existe verdadeira espiritualidade sem obediência. A igreja deve entender que não existe verdadeira espiritualidade sem obediência. Os líderes, nós como líderes, devemos compreender que a autoridade espiritual nasce da submissão ao plano e à vontade de Deus. Como sociedade, devemos compreender que o verdadeiro líder não se exalta, desce para servir. O líder, antes de ser líder, ele tem que ser servo. Vejamos o que nos diz: se o Filho eterno obedeceu, quem somos nós para resistir à vontade de Deus? O Espírito desce, o Espírito que desce, a unção para o ministério. Logo que Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como pomba. Isso não é simbologia vazia, é manifestação visível da capacitação divina. Portanto, Jesus já era filho de Deus antes do batismo, como está escrito em Lucas 1,32. Portanto, aqui não ocorre adoção, mas unção pública. Ele é revelado como Messias prometido. Em Lucas 4:18, Isaías 61, 1, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vejamos que não existe ministério frutífero sem a atuação do Espírito Santo. Dons, estratégia e títulos não subsistem à unção. A igreja contemporânea precisa voltar a depender do Espírito e não apenas de métodos. Vejamos que o Espírito Santo está presente. O céu autentica o chamado. O Pai que fala, a identidade confirmada. Do céu ecoa a voz do Pai: Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Antes de Jesus pregar, curar e operar milagres, o Pai confirma que Ele é quem Ele é. Identidade precede ministério. Relacionamento vem antes de performance. O Pai não fala aos homens sobre Jesus, fala diretamente a Jesus, revelando amor, provação e comunhão eterna. Vejamos, muitos líderes trabalham para serem aceitos. Deus quer filhos que ministrem a partir da aceitação. A igreja precisa ouvir novamente a voz do Pai em meio ao barulho da sociedade. Uma geração ferida precisa saber que Deus ainda declara: Tu és amado. Vejamos a unidade na diversidade divina. No Jordão vemos o Filho nas águas, o Espírito descendo, o Pai falando. Distintos em pessoa, inseparáveis em essência e propósito. Esse evento estabelece a base sólida para a doutrina da Trindade.
e revela como Deus age em perfeita harmonia. Vejamos que nós, como igreja, líderes e sociedade, entenda bem, a igreja precisa refletir essa unidade. Os líderes não podem competir, portanto, deve cooperar. A sociedade só será restaurada quando aprender a diversidade, não a divisão. Já estamos terminando. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O Jordão ainda fala hoje. O batismo de Jesus não é apenas um evento histórico, é uma mensagem viva para nossos dias. Ele nos ensina que a obra da salvação nasce da obediência do Filho, da unção do Espírito e da aprovação do Pai. Vejamos se a Trindade age em perfeita unidade para salvar o homem, porque ainda insistimos em caminhar sozinhos. Hoje Deus chama a igreja para viver em comunhão, os líderes para viver com humildade, a sociedade para aprender que unidade gera vida. Portanto, onde o Filho obedece, o Espírito age, o Pai fala, o céu se abre, a salvação se manifesta. Este estudo é um chamado para nós, que não fique apenas no entendimento teológico, mas produz vida transformada, igrejas unidas e líderes cheios do Espírito Santo, para que o mundo veja através de nós o reflexo da Trindade viva e operante. Amém.